Chelsea elimina o Palmeiras em um jogo que foi muito dominante, dominou de fato o Palmeiras basicamente o jogo inteiro, né? Um jogo com muita estratégia assim para a gente conseguir analisar, tá? Mas antes, deixa o like, se inscreva, ative o sininho e comentem aí sobre a sua opinião desse jogo, tá? Tô gravando esse vídeo aqui quase na madrugada e eu tô postando esse vídeo um pouquinho tarde, provavelmente lá para as meio-dia, mas tudo bem. Bom, o Palmeiras acabou sendo eliminado por 2-1 contra o Chelsea, um Chelsea que mostrou uma boa consistência, tá? Desde o apito inicial ao apito final. O Palmeiras teve alguns lampejos ali de 5, 10 minutos com um pouco de controle de bola, mas não foi efetivo, não teve grandes chances, essa é a verdade. Bom, o Chelsea faz o seu primeiro ali, já no primeiro tempo, e o Palmeiras aparentemente sentiu muito esse gol, tá? Sentiu muito, e cara, a gente precisa comentar sobre o Estevão, tá? O Estevão não mostrou muito o que se prometia, o que se tinha de expectativa sobre ele. É um jogador muito jovem, é um jogador de 18 anos ainda. E depois desse jogo, provavelmente já está quase certo que ele vai ser anunciado no Chelsea. Já foi vendido, no caso, só estamos esperando a apresentação, o anúncio dele no clube inglês. E o Chelsea, cara, o Chelsea jogou muito bem. O Chelsea, pô, nessa temporada foi um time muito inconsistente, cara. Inconsistente, teve alguns bons jogos, teve alguns ruins, nossa, péssimos jogos pela temporada. Foi campeão da Conference, né? É o único clube, se não me engano, da história que conquistou uma Champions, uma Europa League e uma Conference. Foi um marco muito histórico pro clube inglês. E, cara, o Chelsea foi, assim, se a gente analisarmos a campanha do Palmeiras e do Chelsea, o do Chelsea foi melhor. O do Chelsea foi melhor. Tá certo que perdeu ali pro Flamengo, mas foi um jogo muito fraco do Chelsea e um jogo muito forte do Flamengo, que resultou na virada do Flamengo para 3-1, tá? E na fase de grupos foi bem, venceu os jogos ali que precisava, avançou e agora venceu o Palmeiras, tá? Pelas quartas, né? Agora o Chelsea está nas semifinais e vai confrontar o Fluminense para lutar para a grande final desse Mundial. E se a gente analisarmos agora a fase de grupos do Palmeiras e as oitavas ali contra o Botafogo, foi um jogo, foi uma campanha muito fraca. A gente esperava muito mais do Palmeiras, tá? Até porque o Fluminense, que entre os quatro brasileiros dessa competição era o patinho feio, era o time cotado para cair primeiro e não foi o que aconteceu e não caiu ainda, tá? O Fluminense está nas semifinais desse Mundial, tá? Então é algo muito, assim, fora da curva, acho que não, acho que fora da expectativa que a gente imaginava, tá? Eu também colocava o Fluminense caindo primeiro que Botafogo, primeiro que Flamengo, primeiro que Palmeiras, e não foi isso que aconteceu. Tá, agora voltando para o assunto do Palmeiras. Na fase de grupos, confrontou o Porto em um jogo que faltou eficiência para o Palmeiras, porque sim, o Palmeiras conseguiria sair deste jogo com uma vitória muito importante contra um clube europeu, um clube português, e acabou empatando no 0-0 contra o Al-Ahly. O primeiro tempo, muito fraco do Palmeiras, muito fraco do Palmeiras. No segundo tempo, o Abel conseguiu mudar algumas peças e conseguiu a vitória por 2-1 no segundo tempo. E contra o Inter Miami foi um jogo horripilante, foi um jogo péssimo, cara. Um jogo péssimo, não jogou nada. Começou a jogar depois que tomou o segundo do Inter Miami. Entendeu? Só conseguiu jogar bem depois do segundo gol do Inter Miami, conseguiu empatar. Mas não era um jogo para passar sufoco, cara. Não era para passar sufoco. Beleza, avançou para as oitavas para pegar o Botafogo. Contra o Botafogo, sim, foi um jogo bom.
foi um jogo bom do Palmeiras. Foi um jogo muito bom do Palmeiras. O primeiro e o segundo tempo, muito forte do Palmeiras. E a prorrogação também, que aí resultou a classificação do Palmeiras. E contra o Chelsea, foi um jogo que o Palmeiras deixou espaços para o Chelsea conseguir jogar. E o Chelsea é um time que tem grandes jogadores é complicado, né? Então, tem jogadores com muita qualidade na bola. Pedro Neto fez o que quis na lateral, tá certo que a zaga do Palmeiras estava reserva, né, por jogadores que não estavam disponíveis nesse jogo. Pedro Neto jogou muito. Palmer finalmente, né, encontrou o seu jogo nesse Mundial, porque não estava jogando nada nesse Mundial, enquanto o Palmeiras jogou muita bola, recuando para distribuir passe, fez gol, tá? Um golaço, eu diria, que deixou 2 zagueiros para trás e chutou e foi pro gol. E Madueke, complicado falar do Madueke, né? Porque é um jogador muito irregular, eu diria. Cara, Enzo Fernandes, o que falar do Enzo Fernandes? Joga muita bola aí, sim, muita bola. Caicedo não jogou, se eu não estou enganado, pelo que me lembro aqui, não jogou, mas é um grande jogador também, o Caicedo. E cara, Chelsea vai pegar o Fluminense, vai ser um baita jogo pela semifinal. E, cara, eu tô muito ansioso para ver como que o Renato Gaúcho vai montar o seu time, vai moldar o seu time contra o Chelsea, tá? Tô muito ansioso, porque Chelsea tem jogadores com muita velocidade, muita qualidade na bola, então, né, precisamos ver. E o Fluminense também tá jogando muita bola, tá? Temos que dizer isso. Eliminou a Inter, eliminou o Al Hilal, que eliminou o City. Foi um grande jogo, tá? Mas é isso. Deixa o like, se inscreva. Bom, já falei isso, né? E até a próxima.